A gente tá chegando nesse vídeo em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal AV+, também. O canal 2 da plataforma dá a você a oportunidade no primeiro comentário fixado do chat ter um link para você fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar e usar a palavra AV+, para dobrar na sua primeira aposta. Façam suas apostas. A 1xBet paga bem, paga rápido, ainda dá R$ 1.200 de bônus. 1xBet, parceira do canal AV+. Aquele jogo de ontem, que segundo a Federação Carioca, e a gente vai falar muito sobre isso, teve 102 intervenções do árbitro e apenas um erro. Olha, eu não sei como é que esse cara não tá na FIFA já, porque é impressionante, né? 102 intervenções, um erro apenas. Bom, pelo menos uma coisa eu tenho certeza. A galera do VAR vai pedir o boné amanhã. Porque se a galera do VAR disse que foi pênalti e ele teve um erro apenas, que foi o lance da linha de fundo do Paulo Henrique, que a bola passou debaixo das pernas e foi para o fundo, e ele deu escanteio, bom, então o pessoal do VAR é incompetente. O pessoal do VAR deveria pedir desligamento imediato das suas funções. Olha, lamentável, aliás, várias coisas lamentáveis tivemos a oportunidade de ver e ouvir durante o dia, mas a gente vai falar muito sobre esse tema, que é um tema mala, é um tema difícil, é um tema chato, mas que cria definitivamente, ao que parece, uma ruptura, porque nota para lá, nota para cá. Olha, eu não acredito mais nesse negócio de nota ali, de colocada aqui, de papo a colar. Eu realmente estou completamente descrente. Aliás, acho que o futebol carioca deveria repensar, através de seus dirigentes, um pouco o que tem sido feito para um campeonato que sempre foi maravilhoso, um campeonato que sempre atraiu na infância, na adolescência de muita gente, milhares e milhares de pessoas em todo o estado. E hoje a gente vê um campeonato completamente esvaziado e o que é pior, a gente não vê repercussão disso. A gente vê uma complacência que faz, talvez, que o futebol brasileiro, tendo o Vasco como cerne, sim, porque é o nosso dia a dia, e o Vasco é muito grande, sim, para ser o cerne dessa discussão, a gente vê um futebol brasileiro cada dia mais forte, né? Com a sua seleção cada dia melhor, com participação na Olimpíada, com título do Campeonato Mundial Sub-20, com título do Mundial Sub-17, né? A gente vê os nossos jogadores saindo cada dia mais velhos aqui do Brasil. Garoto não sai mais do Brasil, né? Bom, parece até aquela piada do gerente de banco que perguntou ao Gari: você tem algum bem? Você veio abrir conta? E ele olhou pro gerente e disse: o senhor está falando sério? Ele falou: claro, eu quero saber se o senhor tem alguns bens. E ele disse: eu tenho um Mercedes-Benz. O cara anotou e ele perguntou de novo: mais algum? Ele falou: tenho, uma casa na praia, em Angra. Ele anotou: mais algum bem? E o Gari continuou olhando para ele, perguntando: é sério isso? Sim, por favor, eu tenho um avião, eu tenho um jatinho particular. E aí o gerente de banco virou-se para ele e disse: pô, mas o senhor está aqui pedindo empréstimo cheio de bens? Aí ele falou: peraí, doutor, quem começou a me sacanear foi o senhor. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Quem está brincando são eles. E a gente vê uma complacência, uma aquiescência a tudo isso, que talvez dê ao futebol brasileiro todo esse respaldo, né, de ter um campeonato bom, campeonatos estaduais pujantes, seleção brasileira cada dia apaixonando mais o público. Eu sou o Gari. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de piada. Porque não fazer uma crítica, nenhuma crítica à arbitragem, achar que o árbitro ontem foi bem, que aquilo que aconteceu ontem no Maracanã para mais de 45 mil pessoas foi ótimo, então tínhamos 45 mil palhaços no Maracanã ontem, porque o público que eu estava lá e vi murchou, broxou, porque o cara estragou o jogo, acabou com um ótimo jogo de futebol, porque, sinceramente, como sempre, são protagonistas. E olha, é árbitro FIFA, é árbitro Federação Carioca, é árbitro de várzea, seja onde for, atividade árbitro de futebol, infelizmente, porque não é profissionalizada, porque não é regularizada, faz com que os caras tenham um tesão enorme em aparecer. Aparecer.
querem aparecer, mas não admitem que aqueles que estão em campo e aqueles que estão à beira do campo são maiores do que ele é apenas um mediador. Árbitro de futebol quer aparecer e, como eu sempre digo, rezem. Árbitro de futebol é para rezar antes do jogo. Se tiver num dia bom, se ele não tiver brigado com a mulher, não tiver brigado com o filho, ele vai fazer um jogo bom. Agora, se brigar com alguém, se encontrar um cara cobrando ele na rua, é capaz dele prejudicar o seu time. E a gente tem que conviver com isso. É ano, passa ano, traz ano. Agora me surpreende muito ouvir a grande mídia hoje, e posso falar porque fiz parte dela e tenho muita, mas muita independência que incomoda muita gente. Inclusive, alguns dos meus trabalhos até foram prejudicados por conta dessa minha independência, porque eu não me entrego por qualquer coisa e não me entrego por nada. A minha independência, o meu nome vale mais do que qualquer coisa. Eu tenho gente aqui na minha casa que está comigo porque sabe quem eu sou. Então eu posso falar de cátedra, falo de cadeira. O que eu ouvi hoje da mídia esportiva é uma vergonha. Dizer que o Vasco chora, dizer que o Vasco se vitimiza, dizer que o Vasco não pode afirmar contra tudo e contra todos. Quem leva a porrada sente a dor. Não fale da dor dos outros se você não sentiu a dor. Entendam isso. Para vocês é tranquilo, porque vocês defendem o produto de vocês, mesmo que para isso vocês tenham que sofismar algumas informações. Porque o que aconteceu ontem no Maracanã foi um claríssimo prejuízo a um dos clubes, que por coincidência foi o Vasco. Vou levar por aí, para não dizer que é clubismo, para não dizer que a gente não defende ou defende o Vasco. Porque se há alguém nessa plataforma aqui que bate muito no clube, é o Vasco da Gama, que leva mais porrada no canal Atenção Vascaínos. Tá errado, tá errado. Tem que ser justo. Justiça aos justos. Agora, na questão e quesito arbitragem, é uma vergonha. Não me perguntem por quê, porque eu não posso comprovar. Aliás, mais uma vez pedindo a muitos que acham que a gente vai chegar aqui e vai dizer que fulano roubou, que fulano assaltou. Amigo, quem vai receber o processo não é você. Então não me venha com esse papo também. A gente dá a pancada no tamanho que a gente pode dar. Também não tem nenhum irresponsável por aqui. Não tem nenhum louco por aqui. Agora, a responsabilidade que nós temos é com uma torcida que ontem, por exemplo, nos deu 20 mil de audiência no pós-jogo. E aqui, se for para bater no Vasco, a gente vai bater. Agora, o que aconteceu com o Vasco ontem, o que aconteceu com o Vasco no ano passado, o que aconteceu no Vasco nos últimos 50 anos, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Porque não há discussão. Não gostam do Vasco. E por mais que muitos não consigam gostar dessa expressão, e talvez defendendo seus próprios produtos, talvez entendendo, porque é um prejuízo para mim também. Falar mal do Campeonato Carioca, falar mal do Vasco, é um prejuízo para mim. Mas acima de qualquer coisa, qualquer prejuízo financeiro, está a responsabilidade de se carregar uma voz, que carrega 20 mil pessoas, 25 mil pessoas num pós-jogo. É por isso que essas pessoas nos acompanham. E aqui não seremos irresponsáveis, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Defender o produto por defesa de interesses financeiros, principalmente, é ir contra os preceitos básicos do bom jornalismo. É ridículo, ridículo defender uma causa perdida. O Campeonato do Estado do Rio de Janeiro é uma causa perdida. Os dirigentes do futebol do Rio de Janeiro destruíram um campeonato que eu vivi durante anos, cobrindo, indo a todos os estádios desse estado. Não ficava só aqui não, e a Itaperuna, e a Campos, Volta Redonda, todos os locais eu fui. Então eu posso falar de cadeira. Tenho 53 anos de idade, 37 anos de profissão. Então não me venha com churumelas, não me venha com rasgação, porque o Vasco está chorando, porque o Vasco está reclamando. Quando reclama errado, a gente bate. E hoje essa plataforma dá condição de jornalistas, sim, vestirem uma camisa, mas com responsabilidade. E não admito de maneira nenhuma que as pessoas usem
o diploma tão desvalorizado do jornalismo para defender causas próprias, para defender interesses próprios. Porque quem transmite jogo do Vasco defende e quem não transmite jogo do Vasco ataca? Não. Independente de transmitir ou não, batamos naquilo que é errado. Ou então, façamos a proteção daquilo que é certo. Ou os senhores não estudaram isso, basicamente, na faculdade? Há uma matéria chamada ética. A gente precisa ter um mínimo de ética. A nossa profissão já foi rasgado. Diploma, já desregulamentaram, já mandaram para o espaço. Hoje qualquer um senta, faz qualquer coisa e diz que é jornalista. A gente sofre muito com isso aqui. Muito. Com vários e centenas de aventureiros que copiam diariamente o trabalho jornalístico que nós fazemos. E não é fácil manter isso aqui. Mas não é por isso que nós não vamos deixar de fazer. E não é por isso que companheiros de classe, gente que trabalha na área como jornalista, tem que pensar bem na hora de emitir uma opinião. Porque dizer que aquilo que aconteceu ontem no Maracanã é vitimismo, que ao escrever uma nota pesada, sim, porque o Vasco precisa se posicionar, e não é uma nota para o torcedor apenas, não. Claro que é também. É para o sócio, é para aquele que vota no clube, é aquele que paga o ingresso, inclusive nosso. Porque quem vai ao estádio de futebol, dá audiência nas transmissões de futebol, é o torcedor, que deveria ser, de alguma forma, mais respeitado. E muitos não são, com algumas opiniões completamente esdrúxulas. Se populares ou impopulares, eu também sou contrário a isso. Não falo aqui para agradar A, B, C ou D. Não falo. Tenho peito suficiente e costas quentes para falar isso. Estou há muito tempo nessa estrada e nesse caminho. E se alguém quiser confrontar ideias, sem problema nenhum. Aliás, amanhã estou pretendendo fazer até um debate aqui entre jornalistas vascaínos. Gente consciente. Gente que inclusive disse hoje, olha, vamos discutir aí se foi pênalti no Medel. Mas não vamos poder discutir a questão do Germancano, do pênalti, quando o VAR lá em cima diz que foi e o juiz cá embaixo diz que não foi. Ora bolas, amigos. Vamos tirar um pouquinho esse óculos do prejuízo às transmissões, do prejuízo ao produto. Façamos a limpo a coisa, porque é o futebol que nos sustenta, é o futebol que nos leva, não é efêmeras transmissões. Porque um dia está numa emissora, outro dia está na outra. Hoje tem 6 transmitindo. Então o monopólio acabou. Vamos ser duro. Porque o que aconteceu ontem, dizer que é correto, porque a federação, eu entendo, defende o produto dela. Acredita em inteligência artificial para medir a arbitragem de futebol. Para mim é o fim do mundo. É o fim do mundo. Que a inteligência artificial, e vocês vão ver a nota aqui no News, determine que o árbitro de futebol, e ela só marca o que é apitado. Quer dizer, o que é em volta do futebol, dentro de campo, que não tem apito, é discussão, é interpretação, a inteligência artificial não opina. Mas na nota se diz que 102 intervenções apitadas, o árbitro de futebol acertou, errou apenas uma. Ora bolas! Vamos parar de sofismar, vamos parar de enganar o público, porra! É mais bonito vir a público e dizer que errou. É mais bonito dizer que o árbitro de futebol é um despreparado. Que o árbitro de futebol é, inclusive, um desprestigiado. Eu falei isso aqui para o Jorge Rabelo, chefe da arbitragem, outro dia aqui no News. E ontem estava conversando sobre isso. E hoje, quando fui ao aeroporto, conversava com os companheiros de imprensa. É tão simples resolver isso. Abram coletivas para os árbitros depois dos jogos. Tenham coragem para isso. Porque ontem, se o senhor Bruno, sei lá o nome do cara lá, aquele mequetrefe que acabou com o jogo, vai na coletiva, não tem nem Fernando Diniz nem Emiliano. Vai todo mundo no árbitro. E ele terá peito, se tiver, de dizer que acertou, que errou. Dê as suas versões. Humanize a relação. Talvez porque não se humaniza a relação, a gente fica aqui batendo de um lado, defendendo do outro. Que o técnico, Fernando Diniz, ex-técnico da seleção, tenha sido expulso porque fez um xingamento, porque ninguém é de ferro. Ninguém tem sangue de barata. Absolutamente não tem. E isso é triste, porque quem tem um filho, quem tem um jovem adolescente que está começando a ver jogos de futebol no estádio, desestimula, gente.
e a grande mídia acreditar nisso. E eu não tô nesse time de que a grande mídia não gosta do Vasco. Tem muita gente boa, tem muito jornalista bom, mas tem muita gente que não sabe nem onde é o Maracanã. Tem muita gente que mora em São Paulo e que tá falando do futebol do Rio de Janeiro com uma propriedade discutível. A gente precisa começar a combater isso. A gente precisa começar a discutir isso. Até onde vai esse interesse de você dizer que ontem, contra tudo e contra todos, não se pode falar? Por que não se pode falar? Por que não se pode falar? Que coisa mais elitista, que coisa mais separatista. É um pensamento. Porque quem opina assim nunca tomou uma porrada. Porque o futebol é um entretenimento, sim. Mas para quem está em campo é um trabalho. Ou então a gente precisa delimitar para o público. O futebol não é um trabalho. O futebol é apenas lazer, entretenimento. Pode ser para nós, torcedores, ou para os jornalistas, não sei. Mas para quem está em campo, que perde às vezes dinheiro porque pega pelo prejuízo de um cara que é amador, é muito fácil você criticar. É muito fácil você bater. É muito fácil você dizer que o Medel pegou pesado, que o Zé Gabriel pegou pesado. Quem toma o soco, amigo, é que sente a dor. Volto a dizer, não fale da dor dos outros se você nunca sentiu. Se nunca passou perto. E eu não estou falando aqui porque estou num canal como Atenção Vascaínos, porque já estive em outras esferas, em outras áreas. Trabalhei anos em rádio esportivo. A gente precisa entender as conotações. Ou o que acontece no Maracanã, por exemplo, é algo lícito, é algo normal. O gramado do Maracanã tá lindo, maravilhoso, ninguém cobra. Absolutamente ninguém cobra. Ninguém fala nada. Um gramado que tá uma pocilga, absurdo, que o goleiro do Flamengo, clube que detém precariamente a gestão, reclama. E aí, como é que faz? Ninguém vem falar nada? Ninguém vem dizer nada? Olha, eu tô doido para ver uma final Flamengo-Fluminense. E que o jogo seja decidido numa cobrança de falta e que o jogador, qualquer um deles, faça assim pro lado. E toque a bola e o juiz marque pênalti. Juro, adoraria. Seria maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.